Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu queria registrar a forma como nós estamos pensando em encaminhar a discussão e a votação, exatamente para que nós possamos facilitar efetivamente a contribuição de todos os senhoras e senhores senadores ao fim do processo. Esse projeto de lei da Câmara 75 é o projeto de lei que condensou na Câmara dos Deputados as mudanças através de lei ordinária. Paralelamente a esse projeto sendo votado na Câmara, nós discutimos e votamos aqui alguns itens, também de lei ordinária. Esses itens eu votei aqui, mas em discussão com a Câmara dos Deputados, com o relator Rodrigo Maia, exatamente para que a gente fosse andando para e passo, né? Qual era a nossa ideia de tratar essa questão? Porque nós temos um prazo, né? A ideia é que a gente possa, até o final de agosto, votar no plenário essa matéria, para que a Câmara possa apreciar ainda, né, dentro do projeto 75, o que vai retornar e possa aprovar efetivamente aquilo que for de interesse das duas casas. Qual é a ideia? A ideia é, esse material distribuído, ele está, o texto em preto, é o texto que veio da Câmara, que a gente, de certa forma, discutiu junto. O texto que está em vermelho são textos que nós já discutimos aqui e aprovamos, mas que eu estou aproveitando e colocando no PL 75 para que ele possa voltar direto para o plenário da Câmara e já ser aprovado, porque se eu mandasse em projeto separado, ele teria que tramitar e não ficaria pronto. Então, nós estamos aproveitando o veículo do PL 75 e colocando aqui ou projetos que nós já votamos e, portanto, em tese já estaria ok, ou projeto que nós estamos melhorando o texto da Câmara, fazendo algum tipo de ajuste para melhorar o texto da Câmara dentro daquilo que nós já discutimos aqui e combinamos lá também, e algumas outras medidas que eu já coloquei aqui, que dizem respeito a funcionamento de partido, e eu ainda vou colocar, até a próxima semana, uma outra questão que eu estou tratando com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu tive uma reunião ontem com o ministro Henrique Neves e a equipe técnica do tribunal, e nós estamos discutindo, estamos recepcionando as resoluções do TSE e estamos discutindo o que é efetivamente que o TSE fez resolução, mas que deveria estar em lei. E a ideia é que nós transportemos para o PL essas resoluções que estão valendo, mas em tese foram excessos, sem querer condenar o TSE, mas foram excessos de legislação que criaram obrigações diretas ou acessórias para partidos ou candidatos. E isso é função da lei, não é função da interpretação da lei, né? Então, combinamos que nós traremos, né, até o início da próxima semana, né, mais alguns pontos de funcionamento de partido, de simplificação. Por exemplo, há uma questão que está sendo discutida que eu vou defender. Os partidos políticos, eles apresentam a prestação de conta ao TSE. E o TSE cria uma série de normas e não analisa direito essas prestações de contas. É um problema. Eu defendo que prestação de conta de partido seja analisada pelo Tribunal de Contas da União, porque é recurso de fundo partidário. Então, por que tem que ter uma contabilidade diferente, mandando para o TSE entra em minúcias, outras resoluções que não tem? Eu acho que quem tem expertise para fiscalizar o gasto desse dinheiro é o Tribunal de Contas da União. Eu acho que seria muito mais fiscalizado, muito mais transparente do que um tribunal regional eleitoral fiscalizar a conta de determinado partido. Se o cara é simpatizante do partido, vê de um jeito, se é contra o partido, vê de outro, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão que nós traremos para discussão aqui no plenário da comissão.
e outros pontos também de resoluções que a ideia é trazermos para a efetividade da lei. E, a partir daí, criar uma norma e não fazer o que a Câmara fez. O que é que a Câmara fez? Com medo da interpretação e da criação de normas pelo TSE, a Câmara fixou o prazo de 18 meses para a última data de resolução do TSE. Só que é o seguinte, a lei diz que a mudança das questões eleitorais pode ocorrer até 12 meses antes. Então, em tese, nós podemos fazer uma mudança, uma lei, e que o TSE não tenha condição de regular por resolução a aplicação do funcionamento nos TREs desse tipo de lei. Ou seja, não resolve. Não adianta engessar o TSE ou o TRE. O que nós temos que fazer é definir bem os papéis. O que é obrigatoriedade, o que é legislação, é o Congresso Nacional que faz. O que é norma administrativa de procedimento, dentro da lei que foi aprovada, é resoluções do TSE ou do TRE que devem fazer. É esse o escopo da discussão que nós estamos tendo com o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive na questão de prestação de contas. Porque toda eleição se publica uma outra resolução e se põe por terra todo um arcabouço que os partidos e que os tribunais estaduais estão acostumados a fazer, e se cria uma nova regra, dando dor de cabeça, criando dificuldade. Ou seja, é um processo que não tem fim, né? E a segurança jurídica e a permanência de regras, ela é importante. O TSE concorda. O TSE, o ministro Henrique Neves, concorda com o nosso... Eu conversei com o ministro Toffoli. Os TREs depois daria para os TSEs? Não. Nós vamos... Não, a prestação de... Uma coisa é a prestação de conta de campanha. Prestação de conta de campanha, o Tribunal Eleitoral deve fazer. Outra coisa são prestações de conta dos partidos nos anos normais, do fundo partidário. Essa prestação de conta, hoje, quem analisa é o TSE. Deveria ser ou a Receita Federal ou o TCU. Eu acho que deveria ser o TCU, porque é recurso, na maioria de fundos partidários, seria uma forma de ter uma fiscalização mais transparente, mais abrangente. Mas isso vai ser colocado na discussão. Eu não estou com esse texto ainda, porque eu estou discutindo esse texto com o TSE. Então, na próxima semana é que a gente deverá, em tese, trazer aqui essa questão para discussão. Qual era a ideia hoje? A ideia hoje é, a matéria está distribuída, com o vermelho é o que veio da... o preto é o que veio da Câmara, o vermelho é o que está sendo agregado para utilizar o escopo do PL como instrumento de votação mais rápido. Porque todas aquelas matérias que nós votamos no plenário, né, tirando matérias que a Câmara, em tese, tem grau de discordância maior, nós vamos mandar para o projeto de lei. Né? Mas as questões que têm uma certa similitude, a ideia é que a gente aproveite o PL 75, vote aqui, porque será devolvido para a Câmara e será apreciado em plenário só aquilo que a gente agregou aqui. Portanto, será mais rápido a questão da votação. Tá? Então, qual era a ideia hoje? Era a gente começar a discutir artigo por artigo. Não votaríamos nada hoje, artigo por artigo, até porque até o fim da votação podem surgir emendas dos senadores e senadoras para contribuir, mesmo com um artigo que já foi passado, já foi discutido. Mas amanhã pode vir uma ideia boa e pode agregar aqui. Então, nós votaríamos somente ao final de todas as discussões, esgotada toda a discussão do projeto PL 75. Pois não, senador Luiz Inácio. Sábio esse encaminhamento, mesmo porque nós acabamos de receber... Está ruim aqui, hein? Acabamos de receber esse texto e alguns temas requerem um exame mais minudente, são questões relativamente melindrosas. Então, nós precisaremos, entre nós aqui, refletir melhor sobre as redações. Agora, quando é o prazo? Qual é a ideia de calendário que o presidente está propondo? Sobre deliberação. Acho correto. Começa a discutir, se vê as emendas, mas eu queria ter uma ideia do calendário. Mesmo porque agora a pauta está trancada, não vamos poder levar essa semana, a pauta trancada não, mas nem dá tempo, porque eu acho que a gente tem que esgotar. Tem que esgotar. Então, eu queria perguntar ao senador Jorge Viana qual é a sua ideia de calendário.
Primeiro, nós tínhamos esse trabalho que hoje foi concluído pelo senador Romero Jucá, nosso relator, que era de tentar consolidar as matérias votadas em lei ordinária aqui com a matéria votada no PLC 75. Esse material foi distribuído agora. É óbvio que querer deliberar sobre ele agora, já que os senadores tomaram conhecimento hoje, é impraticável. Então, o ideal é que na próxima semana se começasse a deliberar sobre esse material. Mas eu queria... A gente podia ir conversando, discutindo isso, aqui, eu queria que o relator... fazendo anotações e tornando claro o debate sem votar. Eu queria essa semana e a outra a gente faria isso. Eu queria que o relator, inclusive, pudesse iniciar o trabalho, porque não vamos deliberar hoje, é prudente não deliberar, mas que pudéssemos entrar. Ele fez um consolidado, tem algumas matérias que são até novas, que vieram da Câmara. Eu acho que ele poderia começar dando uma apreciada no PLC, ponto a ponto, e parando nos pontos que nós estamos fazendo alguma alteração. Com isso, a gente iniciava o que eu chamaria de um processo de discussão do PLC, iríamos avançando, sem prejuízo de emendas e sem prejuízo de alguma contribuição, comentário, para que depois não tivéssemos nenhuma deliberação agora, só a partir de mais 2 sessões, pelo menos, a que a gente pudesse começar a ter deliberação a partir da próxima semana. Então, o senador Romero Jucá poderia já iniciar essa discussão ponto a ponto. Presidente, Senador Benedito. Considerando queria trazer um assunto aqui para a comissão, para apreciação desta comissão, do que está acontecendo, do que acontece, que não é um fato isolado para partido A ou B, mas para todos. Há uma regra no Superior Tribunal Eleitoral que estabelece o seguinte: as candidaturas ocorridas nas eleições anteriores, ou seja, vou dar um exemplo, 2014, nas coligações, alguns candidatos a deputado federal ou deputado estadual não terminaram a eleição. Em determinado momento desistiu. Outros nem sequer deram entrada para a abertura das contas no que diz respeito à sua eleição. Após isso, os tribunais regionais eleitorais, o candidato não apresentou prestação de contas, o tribunal rejeita a conta daquele candidato e penaliza o partido com um mês. Nós estamos acabando com isso. De cada porcento. Então, ótimo, porque isso realmente... A penalização será realmente individualizada. Perfeito, porque o cara, por exemplo, irresponsavelmente, foi candidato, num determinado momento não participou da eleição, desistiu, ele sabia que tinha obrigação de ter ou não ter tido... Não, mais do que isso. Fazer. Se um partido na área municipal não prestar conta, a responsabilidade vai para o estadual vai para o nacional. Nós vamos tirar essa correlação, porque exatamente, cada um seja responsável na atribuição. Exatamente isso que eu queria fazer essa sugestão, mas já que já está sendo objeto de tratativa por parte da comissão, eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência é atendido aqui até quando pensa. Vossa Excelência vê como é seu prestígio aqui. Pai, não precisa fazer isso. Estamos... Ontem nós tratávamos desse assunto e é da maior importância. Com a palavra, o senador Riguffi. Depois o relator. Depois o senador Donizete, depois o relator. Eu considero... A Câmara aprovou esse dispositivo que permite doação de pessoas jurídicas para os partidos e não para os candidatos. Eu sou contra a doação de dinheiro de pessoa jurídica em campanha. Acho que isso não é positivo para o processo eleitoral. Aí eu queria saber do relator como é que... veja bem, aqui o artigo 24 trata da regulamentação de doação de pessoa jurídica. Qual é a minha ideia? Nós não vamos discutir agora isso, porque a Câmara não terminou de votar a PEC ainda. Então a gente deixa sobrestado o artigo 24, deixa mais para o final, para ver se a Câmara manda para a gente a PEC ou não da questão da constitucionalização da doação de empresas. Porque hoje, em tese, está sob júdice. Então, eu acho que a gente não deveria deixar mais para o final, porque a gente pode ser que tenha que mudar tudo isso aqui. Amanhã, se não passar a constitucionalização, nós vamos ter que discutir doação do fundo partidário.
né? Não vai ter financiamento de campanha privada. Então, eu acho que é um ponto que a gente vai ter que se debruçar até o final, mas eu não discutiria ainda essa semana, porque a Câmara ficou determinada de votar essa semana e mandar a PEC para a gente da forma como tirar. Vai estar doação privada, vai estar a janela, vai estar uma série de questões que ainda não estão definidas lá na Câmara dos Deputados. Mas é o artigo 24 aqui que... Essas doações aos partidos é sempre uma coisa que o eleitor não sabe direito como foi, porque vai para o partido, depois vai para o candidato, ninguém sabe se é o candidato que pediu, se... Então, eu acho que o correto, na minha opinião, que eu advogo é a tese de que não tenha financiamento de pessoa jurídica. Agora, do jeito que está aqui, não me parece o que é melhor, o que é mais correto, o que é melhor para a população brasileira. Na minha opinião, pelo menos. Bem, eu respeito a opinião dos outros. Eu sou suspeito porque apresentei um projeto nesse sentido em 2011, mas vou cumprir o papel de presidente, mas eu acho que esse tema do financiamento de campanha ele tem que ser tratado aqui na comissão, como tem sido cobrado do próprio senador Lazier, e de uma maneira a não contaminar os demais. Nós temos alguns pontos que temos convergência. Nesse ponto, temos que apreciar, inclusive, essa divergência que há entre a opinião de senadores como de Vossa Excelência e aquilo que a Câmara votou. A Câmara não conseguiu constitucionalizar a doação empresarial para candidatos. Isso foi rejeitado, né? Mas conseguiu, ainda está sob júdice também, a doação para partido, a doação empresarial para partido. E agora chega essa matéria e a proposta nossa, do relator e da presidente da comissão, é que vamos separar, então, os artigos que tratam de financiamento e fazer o debate sobre financiamento empresarial ou não para partido, para campanha e deliberar sobre isso. Certamente vamos deliberar sobre esse tema porque ele é central na discussão da reforma política. Senador Donizete. Presidente, senador Jorge Viana, eu penso que a condução aqui, a gente deveria destacar essas coisas que são polêmicas, dar uma separada e cuidar das que são mais consensuais. Então, essa situação dividida em dois blocos, para a gente conhecer as que são polêmicas e as que não são polêmicas, para que a gente possa ter tempo de debruçar nessa questão que são mais polêmicas, inclusive no estudo de cada parlamentar, com a sua equipe, para trabalhar essas questões. Então, quer me parecer que discorrer sobre o PL 75 aqui completo, de forma que a gente destaque, então, o que é polêmico e o que não é polêmico. E das emendas que estão colocadas, dos acréscimos que estão feitos aqui pelo senador relator, o senador Romero Jucá, eu acredito que já foram aquelas coisas debatidas aqui, algumas foram aprovadas, outras por voto, outras foram em consenso, né? E a minha preocupação também é quando nós trazemos as emendas que foram apresentadas para o debate aqui nesta comissão. O que eu queria propor de encaminhamento é que, tão logo, agorinha, o relator comece a apreciar, nós vamos destacar alguns dos artigos, ou parágrafo, ou inciso, como esse 24. Ele vai merecer um destaque, porque ele não pode estar num corpo de um conjunto de matérias que nós entendemos podem chegar num consenso, e ele fica aguardando tanto a conclusão da apreciação dessa matéria na Câmara, como o início da nossa aqui, porque nós vamos apreciar e vamos debater e votar sobre financiamento de campanha. Senador Lazier, pode ir. Que eu queria dar início ouvindo o relator. Então, logo os colegas... O que me preocupa, senador Jorge Viana, é nós estarmos aguardando a matéria sub júdice. Nós não podemos ficar dependentes a vida inteira, ainda mais que o ministro Gilmar Mendes disse numa audiência pública aqui há algum tempo que ele entende que essa matéria não deve ser decidida pelo Judiciário, e sim pelo Legislativo. Então, aquilo foi uma provocação. Nós é que vamos ter que decidir, mais cedo ou mais tarde, a essa altura, o mais cedo está aí, está na hora. Porque parece que bater as portas do Supremo para pedir que definam logo, o que, aliás, já está definido, se não me engano, está 6-1, nós não temos mais o que esperar, nós temos que tomar atitude, decidir isto aqui. Era isso.
Presidente, apenas Senador Valadares, para que o nosso relator inicie o trabalho de hoje apreciando o PLC 75, que veio da Câmara, com os adendos que o relator traz para a comissão como proposta dele de matérias votadas, apreciadas, também com lei ordinária. O relator já definiu como alternativa para uma discussão futura a questão do financiamento privado ou não, tendo em vista que a Câmara dos Deputados ainda não tomou uma decisão final a respeito deste assunto. Mas eu gostaria de sugerir, inclusive já apresentei uma emenda nesse sentido ao nobre relator, que o parágrafo 2º, que fala das pessoas jurídicas que mantêm o contrato de execução, elas são proibidas, né, de fazer a doação, na circunscrição do órgão, entidade com a qual mantém o contrato, que se inclua também não apenas as obras, mas também o serviço, por exemplo. Você pode imaginar a despesa, por exemplo, que o Estado ou o município faz com relação a transporte escolar, merenda escolar. Então, eu achava que não devia ser exclusivamente contrato de execução de obras, contratos que sejam feitos por uma empresa e a administração pública, direta ou indireta, esta empresa deve ser proibida de fazer a doação. Não só obras, também serviços. Mas isso virá no capítulo da doação de empresa. Porque o que a Câmara aprovou foi execução de obras. Não, e a Câmara está aprovando... Não incluiu o serviço. A Câmara está aprovando, por exemplo, pessoa jurídica poderá doar. Pessoa jurídica é qualquer coisa. É governo, é pessoa jurídica, entidade internacional é pessoa jurídica, sindicato é pessoa jurídica, então nós vamos ter que ajustar isso também. Eu só estou esperando chegar o texto, porque não adianta... Relator, se ficar com isso aqui, é uma incongruência. Não, mas nós não vamos discutir isso agora, não. Nós vamos chegar lá. Posteriormente a gente chega lá.